Nas primeiras horas da manhã, ao largo da costa de Singapura, um velho cargueiro desgastado pelo tempo recebe a bordo um pequeno grupo de homens encarregados de substituir a tripulação existente. O navio tinha sido recentemente vendido por uma empresa europeia de transporte marítimo àquilo que a indústria chama discretamente de cash buyer, um intermediário conveniente que permite às grandes corporações manter uma distância segura do verdadeiro destino da embarcação. A transferência demora apenas algumas horas. A antiga tripulação faz as malas, dirige-se ao aeroporto internacional de Changi e regressa aos seus países de origem. A nova equipa reduzida começa imediatamente a preparar o navio para aquela que será a sua última viagem. Os tanques são abastecidos com combustível suficiente apenas para atravessar o Estreito de Malaca e entrar no Oceano Índico, rumo ao seu destino final, as praias lamacentas de Alang, o maior estaleiro de desmantelamento naval do planeta. Durante os cerca de 3 dias de viagem, a empresa intermediária trata da documentação necessária para alterar o registro da bandeira do navio, passando da Grécia para São Cristóvão e Neves. Fazem-no porque aquilo que está prestes a acontecer, embora não seja tecnicamente ilegal, é visto com enorme desaprovação pela maioria dos governos do mundo. Uma investigação conduzida pela Finance Uncovered revelou como muitos navios operam sob aquilo a que se chama bandeiras de conveniência, registros concedidos por países que oferecem benefícios fiscais generosos e impõem muito menos restrições relativamente aos salários e condições de trabalho das tripulações. O gigante taiwanês Evergreen, responsável por uma das maiores frotas comerciais do mundo, incluindo o Ever Given, o navio que bloqueou o canal de Suez e terá causado perdas equivalentes a 1% do PIB global, é um exemplo perfeito disso. Taiwan impõe regras rigorosas sobre a gestão dos navios e os salários das tripulações. Por isso, quase toda a frota da Evergreen está registada no Panamá, um país que praticamente ignora a forma como os navios operam, desde que as taxas continuem a ser pagas, tal como as empresas escolhem uma bandeira de conveniência durante a vida útil do navio. Os responsáveis pelo desmantelamento escolhem outra para governar o navio no fim da sua existência. O Panamá continua a ser uma escolha popular, mas a mesma investigação concluiu que países como São Cristóvão e Neves, Libéria e Comores oferecem pacotes feitos à medida para este tipo de operações. Em alguns casos, nem sequer exigem a criação de empresas fantasma, desde que o navio permaneça registado por menos de um mês. Para algumas das nações economicamente mais frágeis do mundo, isto tornou-se uma verdadeira corrida até ao fundo. Alguns milhares de dólares em taxas de registro em troca de fechar os olhos. Quando toda a documentação fica concluída e a mudança de bandeira é oficializada, o navio já se encontra parado ao largo de Alang. Vários compradores potenciais analisam a embarcação antes de um acordo ser finalmente alcançado com o estaleiro que apresentar a melhor oferta. O preço depende do tipo de navio, do valor atual do aço no mercado e da dimensão total da embarcação. Um cargueiro comum pode render entre 3 a 6 milhões de dólares americanos. Já um navio de cruzeiro desativado pode valer bastante mais devido ao valor residual dos seus móveis, equipamentos e estruturas internas. Seja qual for o navio, as negociações costumam ser intensas. Apesar de os cerca de 15 quilómetros de praia em Alang parecerem uma única operação gigantesca e caótica, na realidade estão divididos em 183 lotes separados, cada um gerido por um estaleiro diferente. Dependendo da dimensão do lote, cada espaço consegue receber entre 1 e 4 navios ao mesmo tempo. Isso obriga os proprietários a negociar com extremo cuidado, porque assim que um navio encalha no seu terreno, não podem adquirir outro até que o espaço esteja completamente limpo. Os estaleiros pertencem, na sua maioria, a famílias indianas extremamente ricas, muitas das quais preferem manter distância pública deste negócio. Compreensivelmente, tendo em conta a dificuldade em defendê-lo tanto moralmente como literalmente. Assim que o acordo é fechado, a pequena tripulação espera pela maré alta e conduz o navio em velocidade máxima em direção à costa, enterrando-o na areia lamacenta da praia. É precisamente esse fundo macio e instável que torna a Alang tão ideal para este tipo de trabalho. Até os maiores navios do mundo conseguem ser encalhados e mantidos no lugar com relativa facilidade. A apenas algumas centenas de metros dali, num terreno pertencente à Priya Blue Industries, o Seawise Giant, o maior navio e o maior objeto autopropulsionado alguma vez construído pelo ser humano, foi desmontado em 2009. Plataformas petrolíferas desativadas e outras enormes estruturas marítimas também acabam aqui, embora, por não terem propulsão própria, precisem de ser puxadas lentamente para a terra através de cabos gigantescos e maquinaria pesada.
Comparado com isso, um simples cargueiro vindo de Singapura é considerado uma operação relativamente simples. Quando a maré baixa e o navio fica firmemente preso na areia, a tripulação temporária abandona cuidadosamente a embarcação e atravessa a praia rumo ao aeroporto local, pronta para repetir exatamente o mesmo processo com outro navio. Assim que a transferência termina, centenas de trabalhadores entram em ação e começam a retirar tudo aquilo que tenha algum valor antes de iniciar o corte estrutural. O aço representa a maior parte do lucro, mas cabos elétricos, motores, painéis de controle, móveis e todo o tipo de equipamento são removidos com cuidado e vendidos separadamente a comerciantes de peças usadas que construíram um enorme distrito comercial ao lado dos estaleiros. Todos os anos, milhares de jovens atravessam a Índia em direção a Alang à procura de trabalho, seja na praia, seja nas dezenas de negócios paralelos que sobrevivem graças à indústria. Independentemente da função que acabam por desempenhar, as condições são extremamente severas. As normas de segurança praticamente não existem. A areia escura e compacta está saturada de petróleo, metais pesados, amianto, químicos industriais e inúmeros contaminantes tóxicos. Não existe acesso adequado à água potável nem a saneamento básico. As temperaturas na praia podem atingir facilmente os 50 graus Celsius. Até o equipamento mais básico de proteção, capacetes ou botas reforçadas, não é fornecido pelos operadores dos estaleiros. Os trabalhadores podem comprá-lo por conta própria, mas a maioria simplesmente não tem dinheiro para isso. Os que não morrem rapidamente devido a quedas de estruturas metálicas, explosões de gás, incêndios ou exaustão pelo calor, acabam frequentemente por enfrentar uma morte lenta causada por cancro, mesotelioma ou falência respiratória crónica provocada pela inalação constante de fumos tóxicos durante 15 horas por dia. Existe uma frase que se tornou inseparável de Alang: um navio por dia, uma vida por dia. Em média, um navio inteiro é desmontado diariamente. O resto vem inevitavelmente atrás. Apesar de movimentarem materiais avaliados em milhões de dólares, as margens de lucro neste negócio são incrivelmente reduzidas. Por isso, a redução de custos acontece em todos os níveis da operação. A área mais visível para além da segurança é o salário dos trabalhadores. Investigações revelaram que os operários mais experientes, responsáveis por cortar o interior dos cascos com equipamento a gás, recebem cerca de $10 por dia. Trabalhadores mais recentes, encarregues apenas de separar sucata manualmente, podem ganhar apenas $2 diários. O emprego é totalmente informal. Alguns trabalhadores acabam por criar relações estáveis com determinados estaleiros, mas não existe qualquer garantia de rendimento. Quando não chegam navios, não existe trabalho nem pagamento. A competição feroz entre os estaleiros por novos navios é acompanhada por uma competição igualmente intensa entre os trabalhadores pelos empregos disponíveis. O trabalho infantil é oficialmente proibido em Alang e em outros centros de desmantelamento, como Chittagong, no Bangladesh, mas continua extremamente presente na prática. Um relatório publicado em 2019 por um professor da Universidade de Chittagong concluiu que 13% da força de trabalho destes estaleiros era composta por menores de 18 anos. A dimensão da destruição ambiental, os riscos extremos para os trabalhadores e a presença constante de trabalho infantil explicam perfeitamente porque é que as grandes empresas de navegação fazem tudo para manter distância destas operações. Mas a razão pela qual os navios continuam a chegar às praias de Alang resume-se a uma realidade económica muito simples. O dinheiro flui para quem mais desesperadamente precisa dele. Os salários recebidos aqui parecem insignificantes para os padrões do mundo desenvolvido, mas continuam a ser superiores ao que muitos destes trabalhadores conseguiriam ganhar nas suas aldeias de origem. Grande parte envia quase todo o rendimento para as famílias. $10 por dia podem ser suficientes para comprar um telhado metálico, ferramentas básicas, um fogão ou até um simples plano de telemóvel, coisas que podem transformar significativamente a vida de uma família rural. Mas esta indústria sustenta muito mais pessoas do que apenas aquelas que trabalham diretamente na praia. Do outro lado da estrada existe uma longa fila de empresas dedicadas à venda das peças recuperadas dos navios. Se as bombas de esgoto de um cargueiro ainda estiverem funcionais, serão vendidas a comerciantes especializados como a Schuler Marine Parts,
uma pequena fornecedora localizada a poucos metros dos estaleiros. Essas peças são restauradas e revendidas informalmente através de plataformas como o WhatsApp a operadores marítimos regionais por uma fração do preço de uma peça nova fabricada na Alemanha. O governo indiano fecha os olhos às condições existentes nestes estaleiros por duas razões principais. Primeiro, porque a indústria emprega centenas de milhares de pessoas. Segundo, porque representa uma das formas mais baratas de obter matérias-primas essenciais para o crescimento do país. Cerca de 10% do consumo anual de aço da Índia vem de navios desmantelados. No Bangladesh, esse número ultrapassa os 20%. Os países mais populosos do mundo precisam desesperadamente de habitação e a construção de arranha-céus depende fortemente do aço proveniente de locais como este. Para as empresas de transporte marítimo que vendem os seus navios, a decisão é puramente financeira. 92% dos navios do mundo são desmontados na Ásia, sendo que 30% de todo o desmantelamento global acontece apenas nesta faixa de praia. Existem alternativas em países onde as normas ambientais e de segurança são muito mais rigorosas, mas numa indústria tão pressionada pelos custos, essas opções são vistas como despesas desnecessárias. O estaleiro de Aliaga, na Turquia, por exemplo, está longe de ser perfeito, mas utiliza muito mais maquinaria moderna e opera com padrões bastante superiores em matéria de segurança, proteção ambiental e remuneração dos trabalhadores. O problema é simples, tudo isso custa dinheiro. Quanto mais um estaleiro investe em condições adequadas, menos consegue oferecer na compra de navios. Empresas que enviam os seus navios para a Turquia podem acabar por receber menos de metade do valor que conseguiriam em Alang ou noutros estaleiros asiáticos. No caso das gigantes do turismo marítimo, como a Carnival, Royal Caribbean ou MSC, a lógica muda ligeiramente. O modelo de negócio destas empresas depende quase totalmente da imagem pública e da confiança dos clientes. O risco de um navio facilmente reconhecível ser associado à morte de uma criança num estaleiro do terceiro mundo simplesmente não compensa o lucro extra obtido com a sucata. Já no transporte de carga, a situação é completamente diferente. A maioria das pessoas não consegue distinguir um navio porta-contentores de outro e os exportadores escolhem normalmente a empresa que oferecer o frete mais barato, sem grande preocupação com o histórico ético do operador. Ainda assim, começam a surgir pequenos sinais de mudança. Empresas como a GMS, a maior compradora intermediária de navios do mundo, começaram recentemente a falar publicamente sobre compromissos ESG no processo de reciclagem naval. Muito provavelmente, grande parte disso não passa de relações públicas, mas o simples facto de sentirem necessidade de abordar o tema revela algo importante. A indústria do desmantelamento naval está finalmente a começar a receber atenção pública e quando surge atenção, surge também escrutínio, e o escrutínio, mesmo que lentamente, acaba quase sempre por produzir mudanças reais.